Bom, pessoal, é isso. Boa tarde a todos. Essa daqui é a disciplina de Cálculo 2. Eu me chamo Odécio, sou professor da disciplina. E hoje, na nossa aula 1, a gente vai fazer uma leve revisão sobre derivada, já que a gente vai iniciar o curso pelo capítulo 9 do livro do Guido Rizzi, que é o tratamento sobre máximos e mínimos de funções reais de uma variável real. Esse tópico provavelmente vocês não viram no cálculo 2, quem está vindo agora do cálculo... vocês não viram no cálculo 1, para quem está vindo agora de lá, e para quem já estava no cálculo 2, deve ter visto no semestre passado o início por ele. A gente vai retomar aqui o mesmo planejamento para ficar alinhado com todo mundo, ok? Ainda está ligeiramente ruim, né? Aqui, ó. Câmera. Acredito que a conexão agora que não está auxiliando tanto. Mas vamos ver se no decorrer da aula ela nos favorece. Né? Em álgebra linear estava dando tudo certo. Eu acredito que daqui a pouco ela dá o ar da graça aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai iniciar aqui fazendo uma leve revisão sobre derivada. Então, o que a gente tem aqui por derivada, né, gente? Qual é a definição de derivada? A gente inicia aqui pelo seguinte, né? Definimos a derivada de uma função f de r em r como sendo, deu uma melhoradinha, né? Deus permita que fique. Como sendo, a gente indica assim, né? F' de x, como sendo a derivada da função f, como sendo o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Ok? Essa é a definição de derivada, correto? Essa daqui é uma das definições de derivada. Essa daqui é a definição de derivada segundo Leibniz. Vocês que são da física devem lembrar da definição de derivada por Newton, né? Então, essa daqui é a definição por Leibniz. E você também pode definir a derivada assim. Para vocês da física, vocês gostam muito de usar esse simbolismo aqui, né? O pontinho em cima da função para indicar a derivada, que é para fazer alusão à derivada temporal, né? A derivada com respeito ao tempo. Aí, no caso, ao invés de ser uma derivada com respeito a x, é uma derivada calculada sobre um ponto A. Então, isso daqui seria o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Isso daqui é a derivada na compreensão de Newton. Odécio, qual é a diferença? Nenhuma. Essa derivada aqui, pelo simbolismo de Leibniz, é uma derivada em um ponto arbitrário, que ele chama de x. Essa notação aqui, conforme Newton, também é uma derivada em um ponto A arbitrário. Só que esse ponto A, ele necessariamente precisa estar no domínio da função. Mas, em vias de fato, tanto a derivada pela formulação de Leibniz, como a formulação de Newton, você tem a mesma ideia. Ok? Então, essa é a definição de derivada. O que é que geometricamente a derivada fala para a gente? Então, o que seria isso geometricamente? Geometricamente, você tem o seguinte. Imagine que você tem um plano cartesiano. Imagine que você tem uma função, o gráfico dela. Agora, imagine que você, bem aqui, toma um ponto
chamar esse ponto em particular de ponto P, e tome uma reta tangente ao gráfico dessa função desse ponto. Essa reta aqui eu vou chamar de T, reta tangente. Como toda reta, quando eu faço o prolongamento dela, ela vai ter aqui uma interseção com o eixo do x, correto? E ao fazer essa interseção, claramente ela vai fazer um ângulo. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Obviamente, esse ângulo, ele terá uma tangente. E essa tangente vai justamente coincidir com o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, quando eu olho aqui a estrutura geométrica desse caso, eu tenho o gráfico de uma função. Sobre esse gráfico, eu escolho um ponto. A partir desse ponto, eu traço uma reta tangente, uma reta que toca uma única vez o gráfico da minha função. E quando eu estendo essa reta até que ele cruze o eixo do x, essa reta tangente e o eixo do x formam um ângulo. E esse ângulo tem justamente a característica para o qual a sua tangente coincide com o m, que é o meu coeficiente angular. O meu não, né? O coeficiente da reta, porque eu estou mais para circunferência. Mas esse m aí vai ser o tal coeficiente angular da reta tangente. E, Odécio, o que isso tem a ver com derivada? Ora, meus coleguinhas da física conhecem demais isso daqui, né? Um tal f de x menos f de a dividido por x menos a? Ou vocês preferem um certo S2 menos S1 dividido por T2 menos T1? Ou vocês preferem um tal S menos S0 sobre T menos T0? Independente da letra ou da formulação que eu use, segundo Newton, quando eu pego duas grandezas, sei lá, uma grandeza de natureza F e outra de natureza X, e faço o quociente entre elas, eu estou calculando a sua taxa de variação, correto? Então, quando eu pego, por exemplo, lá na física, um certo ΔS sobre ΔT, isso daqui para mim é a velocidade. Quando eu pego um certo ΔV sobre ΔT, isso daqui é uma certa aceleração. Mas, em linhas gerais, toda vez que eu calculo o final menos o inicial dividido por um final menos um inicial, isso daqui é uma taxa de variação. Isso daqui é uma taxa de variação. E é justamente isso que a minha derivada é. A minha derivada nada mais é do que uma taxa de variação infinitesimal. Como assim? Uma taxa de variação infinitesimal. Aqui é x1, viu, gente? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O que é uma taxa de variação infinitesimal? Vou aqui fazer outro desenho. Pego novamente o plano cartesiano. Pego novamente o gráfico de uma função. Agora eu vou escolher dois pontos sobre esse gráfico. Cara que tem a coordenada, por exemplo, A, outro carinha bem aqui, que tem a coordenada B. Obviamente a altura dele vai ser o f de A, e a altura aqui no ponto B vai ser um certo f de B. Quando eu faço f de B menos f de A dividido por B menos A, o que na prática eu estou fazendo é esse comprimento aqui, ó, que é o f de B menos f de A, dividido por esse daqui, que é o B menos A. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é procurando entender como é que a grandeza que é representada no eixo do Y se comporta mediante a variação da grandeza que se comporta no eixo do X. Então, quando eu faço f de B menos f de A sobre B menos A, o que eu estou fazendo aqui é buscar a taxa de variação da grandeza f com relação à grandeza, né, a grandeza f de x com a grandeza x. E é isso que a derivada te faz. A derivada, ela busca te dizer como é o comportamento infinitesimal dessas variações. Então, como a gente já conhece, se a velocidade, nos casos discretos,
é ΔS sobre ΔT, e agora eu imagino que isso daqui, ó, é S menos S0, né? Dividido por T menos T0. Imagine que o T fique suficientemente próximo do T0. Traduzindo, o que acontece se o T tende a T0? Se T tende a T0, eu deixo de ter um caso discreto e passo a ter um caso contínuo. Como assim, Odécio? Significa que, por exemplo, eu vou do começo ao fim de uma corrida, inicialmente levando 10 segundos, depois 8, depois 5, depois 3, depois 1, 1,5, 1, né, meio, 0,125. Ou seja, eu estou indo tão rápido que eu mal saio, já chego. Ou seja, o meu tempo de chegada é suficientemente próximo ao meu tempo de partida. Então, eu faço o meu tempo final tender ao meu tempo inicial. De forma que essa minha velocidade, ela passa a ser o que nós chamamos de velocidade instantânea. Eu desenvolvo um movimento tão rápido que pouco depois que eu sair, eu já cheguei. Então, ocorre que a minha velocidade, ela deixa de ser um simples quociente e passa a ser um limite, porque eu fico com intervalos cada vez menores, então, por isso, eu fico com taxas de variação cada vez mais rápidas. E a minha velocidade passa a ser, então, o limite, quando t tende a t0, de S menos S0 sobre t menos t0. Ou seja, isso passa a ser a derivada da função espaço com respeito ao tempo. Então, a grande ideia de se estudar a derivada, tanto para matemática como para física, é observar a forma com a qual as grandezas se relacionam para intervalos muito curtos. No caso da velocidade, como é que você percorre o espaço para intervalos muito pequenos de tempo. No caso da aceleração, como é que se desenvolve a velocidade para espaços muito curtos de tempo. Então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia, quando estuda-se derivada, é geometricamente buscar os coeficientes angulares das retas tangentes e, fisicamente, é estudar em caráter instantâneo a taxa de variação de grandezas com relação às outras. Então, toda a ideia sobre o estudo da derivada, de certa forma, paira sobre essa necessidade. Ok? Bom, como agora a gente já tem as formulações de derivada, vamos fazer o primeiro exercício. Né? Exercício 1. Prove que a derivada que f' de x é igual a 3x ao quadrado, onde f de x é igual a x ao cubo. Então, eu quero que você prove para mim que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Só um minuto. Não está bom, mas ainda está menos ruim. Então, prove que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ok? Então, vamos provar isso daqui, gente. Prova. O que é a derivada? Pelo que a gente viu lá na notação de Leibniz. A derivada de f com respeito a x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Correto? A f de x eu já sei quem é. A f de x eu sei quem é, né? É x ao cubo. Mas quem é essa f de x mais h? F de x mais h é x mais h. Só um instante, gente.
Pronto, pessoal. Então, vamos lá. A f de x é x ao cubo. Então, f de x mais h é x mais h ao cubo. Correto? Só que isso daqui a gente sabe que é um produto notável. Correto, gente? Que a gente vê lá na educação básica, lá no ensino fundamental. X mais h ao cubo, não sei se vocês lembram da regrinha. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Todo mundo lembrava desse produtinho notável aqui? X mais h ao cubo tem essa expressão? Então, vamos substituir isso nesse quociente de Leibniz aqui. Então, f' de x é igual f de x mais h, essa expressão aqui, né? X ao cubo, mais 3x ao quadrado h, mais 3x h ao quadrado, mais h ao cubo. Pronto. Menos f de x. F de x foi dado no problema, né? F de x é x ao cubo. Então, menos x ao cubo, tudo isso dividido por h. Isso daqui é o limite, né? Limite quando h tende a zero. Então, isso daqui vai me dar limite quando h tende a zero. Gente, percebam que aqui em cima, no meu numerador, eu posso cancelar o x ao cubo de cá com o x cubo de cá. E observe também, gente, que todos esses fatores aqui, ó, possuem um termo em comum. Todos eles têm h. Se todos eles têm o h, eu posso pegar e colocar o h em evidência, correto? Quando eu coloco o h em evidência, basta que eu tire um h em todo lugar. Então, como eu tinha 3x quadrado h, vai ficar só 3x ao quadrado. Aqui, do 3x, h2, se eu tiro um h, fica 3xh. E aqui no h cubo, se eu tiro um h para evidência, fica h quadrado. Tudo bem? Tudo isso dividido por h. Beleza? E aí, gente, ó, eu posso cancelar esse h que está aqui em cima com esse h que está aqui fora. E fica apenas o limite quando h tende a zero, dessa expressão do parênteses, 3x ao quadrado, mais 3xh, mais h ao quadrado. Beleza? Quando eu faço o h tender a zero, todo mundo que é h aqui fica zero. Então, esse cara aqui fica zero, ó. Então, esse cara aqui vai a zero. Esse cara aqui também vai a zero. E o único cara que não vai a zero é esse 3x ao quadrado. Porque aqui quem está tendendo a zero é o h. E ele é o único termo que não tem h. Então, ele é o único termo que não vai se anular na presença do zero. Beleza? Portanto, dentre todos esses termos que eu tinha, o único que não zera é aquele que não tem h, que é, portanto, o 3x ao quadrado. Por isso que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Beleza, moçada? Deu para entender aqui esse nosso primeiro exercício? Provar pela definição a derivada de uma função real? Podem falar aí no chat que eu consigo acompanhar, se quiserem abrir o áudio também. Deu sim, professor. De boas. Lógico, a gente não está aqui para aprender derivada do zero, porque o intuito desse curso é ensinar para vocês integral. Mas, para você saber integral, você precisa saber derivada, já que constantemente você faz as mudanças de variável em cima de algum princípio de derivação. Mas é interessante a gente saber e entender o que está fazendo, principalmente para quem é da física, que usa derivada a todo momento, a todo instante, como taxa de variação. Ok? Então, outra questão aqui. Vamos aqui mais uma aplicação de derivada. Exercício 2. Prove que se ST é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, então VT é igual a V0 mais AT
e a t é constante. Ou seja, se você tem uma função horária do espaço com respeito ao tempo, que ela se escreve dessa forma, como sendo um polinômio do segundo grau, então a velocidade desse movimento é um polinômio do primeiro grau e a aceleração desse movimento é constante. Isso daqui a gente vê lá no ensino médio, né, gente? Primeiro ano é o tal movimento retilíneo uniformemente variado. Essa aqui é a clássica forma do sorvetão. Essa daqui é a clássica forma de vi vovó assistindo TV. E a gente sabe que, no caso, a aceleração lá na educação básica é constante. Beleza? Mas como é que eu provo isso não usando física, e sim usando cálculo? Não esqueçam que, apesar da gente não saber exatamente quem é o pai do cálculo, se é Leibniz ou Newton, como Newton trabalhou fortemente sobre o desenvolvimento do cálculo, e Newton era físico, há de se imaginar que muitos problemas de física possam ser resolvidos mediante o cálculo. Então, isso daqui é um problema. Provar que se o meu movimento é regido por uma função quadrática, uma função polinomial do primeiro grau, então a minha velocidade é um polinômio do segundo grau e a minha aceleração é constante. Beleza? Vamos provar isso daqui. Bom, o que é a velocidade? A velocidade, gente, é a derivada do espaço com respeito ao tempo, correto? Então, para eu calcular a velocidade de um corpo, é a derivada do espaço. Então, vamos lá. Vamos ver aí como é que está a derivação de vocês. Gente, S0 é uma constante. Quem é a derivada de uma constante? Derivada de uma constante é zero, correto? Mais V0t. Quem é a derivada de V0t com respeito a t? V0 é uma constante, então eu não derivo. E a derivada de t é 1. Então, isso daqui dá V0 vezes 1. Mais, e aqui, ó, meio de A, T2. Meio é constante, eu repito. A é constante, eu repito. E quem é a derivada de T ao quadrado? Derivada de T ao quadrado é 2T, correto? Portanto, que dá 0, desprezo. V0 vezes 1 é V0, mais, aqui eu posso simplificar esse 2 com esse. 1 vezes A é A, vezes T é AT. Conclusão, a velocidade com respeito ao tempo é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, todo movimento cujo espaço é regido por um polinômio do segundo grau tem velocidade regida por um polinômio do primeiro grau. Tranquilo? E, por fim, como é que eu provo que a aceleração desse movimento é constante? Bom, a aceleração é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Correto? Então, eu vou pegar aqui a velocidade que eu encontrei e vou derivar ela com respeito ao tempo. Quem é a derivada de V0? Já que V0 é uma constante. A derivada de V0 é 0. Mais, quem é a derivada de AT? A é uma constante, então eu repito. E quem é a derivada de T? A derivada de T é 1. 0 eu desprezo, 1 vezes A é A. Então, conclusão é que a aceleração com respeito ao tempo é a própria aceleração. Ou seja, a aceleração observada como função horária do tempo não depende do tempo. E se eu tenho uma grandeza que, por natureza, depende do tempo, mas na prática não depende,
significa que aquela grandeza é constante, correto? Portanto, a aceleração desse movimento é constante. E com isso a gente termina a demonstração. Dúvida, gente, nesse problema? Alguma dúvida, gente? Podem falar no chat ou abrir o áudio. Isso daí é vocês trancando a disciplina, né? Entendi. Tudo bem. Ok. Próximo problema. Entendam que eu sou baseado em exercícios, então nem todos precisam ser de demonstrar, mas muitos podem ser. Então, determine a reta tangente no ponto P 3 ao gráfico da curva y igual a x ao quadrado mais 2x. Quero que você determine a reta tangente nesse ponto ao gráfico dessa curva. Y igual a x ao quadrado mais 2x. Solução. Vamos ver aí se a geometria analítica de vocês lá no ensino médio foi boa. Vocês lembram dessa fórmula aqui, ó? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, chamada equação angular da reta. Equação angular da reta. O que essa equação nos diz? Que toda reta, ela pode ser bem definida se você conhecer o m, que é o seu coeficiente angular, e se você conhecer um ponto por onde essa reta passa. Esse ponto por onde a reta passa é justamente o ponto de coordenadas x0 e y0. Então, por mais que para definir uma reta você precise conhecer dois pontos, segundo Euclides, né? É possível também estabelecer a equação da reta, conhecido um ponto por onde ela passe e conhecido o seu coeficiente angular. Observe que o problema já lhe diz o ponto por onde ela tem que passar. Eu estou pedindo que a sua reta seja tangente no ponto 1, 3. Então, esse ponto aqui, ó, é o próprio ponto de coordenadas 1 e 3. Então, o 1 funciona como sendo o seu x0, o 3 funciona como sendo o seu y0. Então, o y0 que está aqui, o x0 que está aqui, você já conhece. Mas o que você ainda não conhece é o m, que, como a gente viu anteriormente, é o nosso coeficiente angular. Mas o coeficiente angular também pode ser nos dado por outra coisa, né? Por outro instrumento, por outra ferramenta. O coeficiente angular é praticamente o nome de rolê da derivada. Então, sempre que você se atentar ao coeficiente angular de uma reta, mediante a presença de uma curva, naturalmente traga à sua cabeça a ideia de derivada. Aí eu vou derivar quem? Bom, derivar você deriva função. Apesar de você poder derivar polinômio, você pode derivar matriz, você pode derivar um tensor, você pode derivar qualquer ente matemático bem definido. Mas no nosso caso, eu tenho um ponto e eu tenho uma curva. Então essa curva aqui, ela vai ser a curva responsável por me dar o coeficiente angular. Ok? Então eu estou chamando ela aqui de y, mas não é pecado chamá-la de f de x. Então eu vou chamar aqui de f de x a função x ao quadrado mais 2x. E a derivada dela vai me apontar quem é o meu coeficiente angular. Então vamos lá. Quem é a derivada de x ao quadrado? Derivada de x ao quadrado, como todos nós sabemos, é 2x. Quem é a derivada de 2x? Derivada de 2x é 2. Ah, Odécio, mas eu ainda não consegui encontrar o coeficiente angular, porque eu ainda não sei o valor de x. Tá aqui, ó.
O valor de x, em particular, para esse caso, tem que ser 1. Então, para eu calcular o coeficiente angular dessa reta, basta chegar aqui na derivada e substituir o x por 1. Então, o seu f' de x vai ser f' de 1. Ou seja, onde tiver x, você vai substituir por 1. Então, 2 vezes x é 2 vezes 1, mais 2. 2 vezes 1 são 2, mais 2, 4. Então, o teu coeficiente angular, o teu m, será 4. Beleza? E agora é só substituir na equação da reta, que a gente propôs lá em cima. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Substituindo, y menos y0. O y0 a gente tem dado aqui, ó, é 3, igual a m. O m está aqui, foi calculado através da derivada, ele vale 4. É 4, que multiplica x menos x0. Ou seja, x menos x0, que foi dado aqui, ó, e vale 1. Fazendo as contas, y menos 3 é igual. Esse 4 está fora, multiplica quem está dentro. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, menos 4. E esse 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, y é igual a 4x menos 4 mais 3. Portanto, y é igual a 4x e menos 4 mais 3 é menos 1. Então, essa é a reta que você busca. Essa é a reta tangente ao gráfico daquela curva no ponto de coordenadas 1 e 3. E, de fato, se x for 1, 4 vezes 1 é 4, menos 1, 3. Então, ela justamente passa pelo ponto que você pediu. Dúvida, gente, na solução desse problema, dessa terceira questão? Como ficou claro como foi que eu usei a derivada para calcular a reta tangente ao gráfico de uma função? Tranquilo. Bom, a gente precisa conhecer algumas derivadas. Né? Décio, eu sou old school, eu sou sujeito brabo, eu ando com peixeira, né? Eu tomo café sem açúcar, eu só calculo derivada pela definição. Ok, boa sorte. Existem derivadas que, quando você vai fazer pela definição, não são fáceis de fazer, não são rápidas de fazer. Por isso, existem algumas regras de derivação que fazem com que você seja mais rápido e dinâmico na hora de calcular. Então, eu vou aqui colocar algumas funções e as suas respectivas derivadas, para quem não lembrar de todas e logo sabe se lembrando, ok? Então, algumas regras de derivação. Então, vou colocar aqui a função, vou colocar aqui a derivada dela, ok? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Se quem quiser responder comigo, melhor do que eu ficar aqui sozinho. Quem é a derivada, gente, de x elevado a n? Como é que é a regra para você derivar uma potência de x? A regra é, o expoente vai para frente, né? E você subtrai 1 ao expoente. Então, a derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Correto? Quem é a derivada de uma constante? De um valor fixo? A derivada de uma constante é 0. Quem é a derivada da função seno? É a função cosseno. Ótimo. Quem é a derivada da função cosseno? Referência a Grey's Anatomy no chat. Então, quem é a derivada do cosseno? Menos o seno. Quem é a derivada da exponencial de x? Essa daqui é a melhor, né, gente? Essa, até errando, você acerta. Quem é a derivada da exponencial de x? É ela mesma. Quem é a derivada do logaritmo de x? É 1 sobre x.
Então, essas aqui são, entre aspas, as principais, né? Aquelas mais simples, aquelas mais comuns. Né? E, além disso, lógico, a gente tem muitas outras, né? Tem tangente, tem secante, cossecante, cotangente, tem as funções hiperbólicas, tem um mundaral de outras classes de função que a gente também podia estar pensando aqui na derivada. Mas eu digo para vocês que essas aqui são as derivadas mais comuns, né? Que é a derivada dos polinômios, a derivada das funções trigonométricas e as derivadas das funções transcendentes. Ok? Com base nelas, a gente já consegue fazer muita coisa. Ok? Então, exercício 4. Prove que y igual a seno de x é solução para a equação diferencial y4 igual a y. Pessoal, se o meu y está elevado aqui a 4 tracinhos, significa que é aplicado 4 vezes a derivada sobre ele, correto? Então, eu pego o y, derivo. Aí depois derivo de novo, da segunda derivada. Derivo de novo, da terceira derivada. Derivo de novo, da quarta derivada. Então, na verdade, eu quero que você prove que se eu pego a função seno e derivo ela 4 vezes, ao final dá ela mesma. Então, vamos provar que isso daqui é verdade. Basta que a gente faça as contas, né? Se a y é a seno de x, quem é a derivada do y? É a derivada do seno. E aí, quem é a derivada do seno? É o cosseno. Ok? E agora eu vou derivar de novo. Então, vou calcular a segunda derivada. Se a primeira derivada é o cosseno, a segunda derivada vai ser a derivada do cosseno. E quem é a derivada do cosseno? Pela aquela tabelinha que eu passei para vocês, é menos o seno. Correto? Se eu for agora atrás da terceira derivada, se a segunda derivada é menos o seno, a terceira derivada vai ser a derivada de menos o seno. Como o sinal eu não derivo, eu repito o sinal e derivo novamente o seno. Quem é a derivada do seno? O cosseno. E agora, por fim, para fazer a quarta derivada, eu vou derivar novamente o que eu já tinha. O sinal de negativo eu não derivo. E aí eu venho a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Mas aqui, pelo jogo do sinal, menos com menos é mais. Então, isso daqui dá apenas o seno de x. Mas quem é lá no começo do problema o seno de x? O seno de x é y. Então, esse seno de x é, na verdade, y. Moral da história, a quarta derivada de y é o próprio y. Conclusão, a quarta derivada de y é o próprio y. Então, fica provado que, de fato, y igual a seno de x é uma solução para essa equação diferencial, porque o seno satisfaz aquilo que está sendo pedido. E aí, moçada, deu para entender? Lógico, quando a gente está estudando EDOs, a gente não fica chutando soluções. A gente tem métodos, né? Tanto determinísticos, como numéricos, como quantitativos, para dar a solução. Mas, por vezes, o nosso inicial estudo de cálculo, a gente costuma apenas verificar se aquela função dada satisfaz ou não satisfaz. Bom, além disso,
a gente tem o que nós chamamos de propriedades operatórias. São as, como o próprio nome já sugere, né? São propriedades que vêm das operações dessas funções. Então, primeira propriedade. Se eu pego duas funções, somo e calculo a derivada delas, isso daqui é a derivada de uma mais a derivada da outra. Segunda, se eu pego duas funções e subtraio, e depois calculo a derivada, isso daqui dá a derivada de uma menos a derivada da outra. Terceira propriedade operatória é o que a gente chama de regra do produto. Se eu pego duas funções, f e g, multiplico uma pela outra e derivo, isso vai dar a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, veja bem aqui, ó. Quando eu pego duas funções e multiplico, e aí calculo a derivada, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E, por fim, a chamada derivada do quociente, que é a da divisão. Se eu pego uma função f, divido por uma função g, e do resultado obtido calcular a sua derivada, isso daqui dá a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, essa daqui é a tal regra do quociente. Essas aqui são as 4 básicas propriedades operatórias da derivada. Ok? Todo mundo recordava de todas? Então, vamos aqui aplicar. A gente parou no exercício 4, né? Exercício 5. Calcule f' de x, onde f de x é igual Então, calcule f' de x, onde f de x é igual a exponencial de x, cosseno de x. Então, vamos lá. Solução. Então, quem é f' de x? Observe que aqui, gente, eu tenho um produto de funções, né? Eu tenho a derivada, perdão, a função exponencial de x e eu tenho a função cosseno de x. Para eu fazer a derivada disso, isso daqui é uma derivada de produto. Então, essa daqui é como se fosse a minha função f, e essa daqui é como se fosse a minha função g. E lembre que quando eu estou derivando um produto, a derivada dela vai ser f' vezes g, mais f vezes g'. Então, vamos lá. Isso daqui vai ser quem? F' vai ser a derivada da exponencial, né? Então, a derivada da exponencial vezes a g, que é a cosseno, mais a f, que é a exponencial de x, vezes g', que é a derivada do cosseno. Bom, fazendo isso daqui, a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Repito aqui o cosseno, porque ele não está sendo derivado. Mais, repito aqui, exponencial de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Bom, aqui vai dar exponencial de x, cosseno de x. E aqui, na regra do sinal, mais com menos é menos,
Então, isso daqui vai nos dar menos exponencial de x seno de x. Então, está aqui a derivada da função exponencial de x cosseno de x. A derivada dela é exponencial de x cosseno de x mais exponencial de x seno de x. Ok, pessoal? Dúvida nessa daqui? Sexto exercício. Dada f de x igual a x mais 1 sobre x ao quadrado mais 3, calcule f' de 2. Vamos lá. Aqui, gente, eu já não tenho mais uma multiplicação, né? Aqui eu já tenho uma divisão. Então, quando eu calculo lá a derivada da minha função, lembrando da regra do quociente, da divisão, eu vou ter aqui f' vezes g menos f vezes g' dividido por g ao quadrado. Onde a função f é a função que está no meu numerador, então é essa. Função g é a função que está no meu denominador, que é essa. Então, isso daqui vai me dar o quê? F', então vai ser a derivada de x mais 1, vezes g, que está embaixo, é x ao quadrado mais 3, menos a f, que é x mais 1, vezes a derivada de g, então é x ao quadrado mais 3, linha, tudo isso dividido por g ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ok? Fazendo as contas. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Vezes esse parênteses, né? Que é x ao quadrado mais 3. Menos x mais 1. Aqui não tem derivada sobre ele, então eu repito. Vezes esse outro camarada aqui que está derivado, né? Derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada do 3 é 0. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo as contas, gente, ó, isso daqui dá 1. 1 vezes x ao quadrado mais 3 é x ao quadrado mais 3. Aqui dentro desse parêntese é 2x. Então, esse 2x que está fora multiplica quem está dentro. Então, 2x vezes x é 2x ao quadrado. E 2x vezes 1 é 2x. Então, menos 2x. Tudo isso dividido por x ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aqui fazendo as respectivas contas, né, gente? X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Esse menos 2x aqui do final, não tem outro para fazer conta com ele, eu repito. Menos 2x. E esse 3 também aqui não tem. Então, mais 3 dividido por x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, essa é a nossa derivada do quociente. Menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Dúvidas? Dúvidas sobre essa derivada, gente? Ok. Exercício 7. Prove que a derivada da tangente
é a secante ao quadrado. Um resultado clássico, né? Tem todo o livro, mas ele não é nada demais, não. Ele é uma consequência do que a gente já viu. Então, prove que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Prova. Gente, o que é tangente? Aí você vai esperar alguém responder. O que é tangente? Um de cada vez. Seno de x sobre cosseno de x. Perfeito. Então, quando eu defino aqui a tangente, apesar disso não ser uma definição, ser uma consequência, a tangente pode ser observada como o seno de x dividido pelo cosseno de x. Isso para a gente é ótimo, porque isso é um quociente. E a gente tem uma regra de derivada que fala de quocientes. Então, quando eu falo na derivada da tangente, é a derivada disso daqui. Então, basta aplicar a regra da derivada de quociente em cima do seno e do cosseno. Então, vamos aplicar a regra do quociente aqui. Derivo o primeiro é o seno, né? Então, é seno de x, derivado. Aí repete o segundo, que é o cosseno de x, menos. Esse menos é da fórmula. Menos. Repete o primeiro, que é seno de x. Multiplica pela derivada do segundo. O segundo é o cosseno, né? Vai ficar cosseno de x, derivada. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Ou seja, cosseno de x elevado ao quadrado. Ok? Então fica armado assim. A derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. E agora eu vou fazer as continhas. Vamos lá. Derivada do seno. Cosseno. Então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, menos, aqui, seno vezes a derivada do cosseno. Então, seno vezes derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, né? Pelo que a gente viu anteriormente. Tudo isso dividido pelo cosseno de x ao quadrado. Continuando fazendo conta, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Pela regra do sinal, menos com menos é mais. Então dá mais seno vezes seno, seno ao quadrado. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado. Só que aqui, moçada, no numerador tem uma coisa muito boa pra gente. Tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E quanto é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado em trigonometria? O que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Ou, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Tanto faz a ordem. É 1. É 1, relação fundamental da trigonometria. Então, isso vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E aí a gente conhece da trigonometria que 1 sobre o cosseno é uma função chamada de secante, né? Quando a gente define a secante, por construção natural, a secante é o inverso do cosseno. Então, a secante é 1 sobre cosseno. Só que o meu cosseno está ao quadrado. Então, isso não vai ser a secante, né? Vai ser a secante ao quadrado. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado nada mais é do que a secante ao quadrado de x. Portanto, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. E aí fica demonstrado. Dúvida, gente? De uma aplicação da regra do quociente para a gente provar uma derivada particular? Dúvidas? Beleza.
Lembrando que a gente está aqui fazendo revisões, né? O nosso bloco mesmo ainda não começou, começa amanhã, quando a gente for começar a falar de máximos e mínimos. Hoje a gente está só relembrando ferramentas necessárias para dar continuidade ao estudo de derivadas, né? As regras de derivação, as propriedades operatórias, as derivadas das principais classes de função, e agora, algo que eu considero o mais impactante do estudo de derivadas, que é a regra da cadeia. A regra da cadeia é uma ferramenta que te permite derivar funções dentro de funções. Então, imagine que tu tem uma função. Aí, dentro dela, em lugar de colocar apenas o x, que é a função identidade, você coloca outra função. Como é que eu faço para derivar uma função quando ela está dentro de outra função? Então, a regra da cadeia ela nos diz o seguinte: se eu tenho uma função h que ela é uma função f e que no interior da f existe outra função chamada g, então a derivada da função h, ou seja, a derivada da função composta, ela é dada pela derivada da função de dentro vezes a função de fora aplicada à função de dentro. Essa é o que nós chamamos de regra da cadeia. Quando eu tenho uma função dentro de outra, a derivada daquela função é a derivada da função que está dentro vezes a derivada da função que está fora. Ok? Não sei se todo mundo recorda disso, mas por vezes é mais fácil ver isso em prática do que ver no formalismo simbólico, né? Então, em que exercício eu parei, hein? 7. Então vamos para o exercício 8. Calcule a galinha de x, onde h de x a galinha de x é aquele meme péssimo de derivadas, né? Então, onde h de x será seno de x ao quadrado. Então, vamos calcular. Solução. Bom, aqui, gente, ó, eu tenho uma função dentro da outra. Essa daqui é a função seno, e dentro dela tem a função x ao quadrado. Então, é como se a função seno se comportasse como função f, que é a função mais externa, e a função x ao quadrado como função g, que é a função mais interna, se observar nesse modelo aqui de cima, né? A f é a mais externa, a g é a mais interna. Olhando para o nosso problema, seno de x ao quadrado, o seno é a função mais externa, por isso eu estou chamando de f, o g é a mais interna, por isso que eu estou chamando, e a x ao quadrado é a mais interna, por isso que eu estou chamando de g. Então, a galinha de x, pela regra da cadeia, vai ser a g' vezes a f' de g de x. Bom, quem é a galinha? Perdão, quem é a g'? G', pessoal, é a derivada de g, ou seja, é a derivada de x ao quadrado. Então, vou colocar aqui, né? X ao quadrado derivada. Isso daqui eu estou fazendo na aula de hoje, para a gente ficar com tudo bem organizado, né? Rememorar tudo que a gente precisa. Já na aula de amanhã, eu já vou fazendo algumas coisas mais rápido. Hoje é mais para a gente se situar. Então, g', a g é a x ao quadrado, então g' é a derivada de x ao quadrado, vezes f'. F' seria a derivada da função f, ou seja, a derivada do seno, né? Então, vai ser a derivada do seno aplicada a x ao quadrado. Ok? Isso daqui vai nos dar o quê? Quem é a derivada de x ao quadrado? Derivada de x ao quadrado é 2x. E aqui, quem é a derivada de seno? É o cosseno. Isso daqui me dá o cosseno de x ao quadrado. Pronto. Então, a derivada de seno de x ao quadrado
é 2x cosseno de x ao quadrado. Dúvida, gente? Dúvida nessa derivada? Usando a regra da cadeia. Então, primeiro eu derivo quem está dentro, depois eu derivo quem está fora. Primeiro eu derivo a função mais interna e depois a função mais externa. Essa é a essência da ideia da regra da cadeia. Belezinha? Tranquilos? Dúvidas? O senhor tem como fazer outro exemplo? Claro. Exercício 9. Prove, eu adoro isso, viu? Que f' de x é igual a f de x vezes cosseno de x, onde f de x é a exponencial do seno de x. Prove que isso daqui é verdade. E, de certa forma, Pedro, é fazer outro exemplo, fazer outra derivada dessa. Então, vou provar aqui, ó. Eu estou te dando a função f de x igual a exponencial de seno de x. Quem é a função mais interna e quem é a função mais externa, pessoal? Esse daí é o ponto preponderante para você saber utilizar o algoritmo da regra da cadeia. Porque se você não sabe me dizer quem é que está mais interno e quem está mais externo, você não vai saber me dizer quem é f e quem é g. Porque se você trocar a ordem delas, o resultado das derivadas serão diferentes. Então, quem seria a função f e a função g no caso da exponencial do seno de x? Lembrando, a g é a mais interna e a f é a mais externa. Então, quem seria, entre exponencial de seno de x, quem seria a função mais interna? Errem aqui, na prova eu não perdoo. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Quem é a função mais interna? Olha, até a forma que você fala, ela já define para você quem são as funções em questão. Exponencial do seno de x. Então, a seno de x é a mais interna. Então, ela vai ser a função f. Perdão, função g. E, por consequência, a exponencial vai ser a função f. Pronto, morreu o problema. Porque a derivada disso, ó, a derivada de f, pela regra da cadeia, ela não é g' vezes f' aplicada a g de x? Quem é g'? Quem é g, na verdade? G é a função seno. Então, g' é, é a derivada, né, de seno de x. Vezes f'. Quem é f'? F é a exponencial. Então, f' é a derivada da exponencial, né, aplicada ao seno de x. Correto, gente? Avisem aí qualquer problema, qualquer dúvida ou confusão. Então, ficou ficou seno de x, derivada de seno de x, vezes derivada da exponencial aplicada ao seno de x. Quem é a derivada do seno? Derivada do seno é o cosseno. Vezes. E quem é a derivada da exponencial? Pelo que a gente viu anteriormente, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, a derivada da exponencial é ela. Então, vai ficar exponencial de seno de x. Tranquilo? Mas agora, olhem só que bacana. Estão vendo isso daqui que eu acabei de destacar? Exponencial da seno de x?
Quem é a exponencial do seno de x lá no começo do problema? Lá no enunciado. Quem é a exponencial de seno de x? Exponencial de seno de x é a própria f de x. Então, isso daqui que eu destaquei é a própria seno de x, f de x. Então, isso daqui vai nos dar cosseno de x que multiplica f de x. Porque isso daqui que eu destaquei é a f de x que foi dada lá no início do enunciado. E como aqui, ó, é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o resultado, se eu não quiser escrever cosseno de x vezes f de x, eu posso escrever f de x vezes cosseno de x. Conclusão, eu comecei com f' de x e finalizei com f de x vezes cosseno de x. Conclusão, parti de f' de x e cheguei em f de x vezes cosseno de x, que é justamente o que a questão queria que eu provasse. A questão queria que eu provasse que isso é verdade. E com esse caminho lógico, eu provei que, de fato, eu posso sair de f' de x e chegar em f de x cosseno de x. E aí fica provado esse nosso problema. Dúvida, gente? Dúvidas? Então, vamos aqui só para mais um de regra da cadeia. Eu quero que vocês exercitem bastante, pessoal, a regra da cadeia. Mas, assim, loucamente. Porque quando eu for trabalhar com vocês determinados tipos de integração, principalmente as do tipo substituição, UDU, eu preciso muito que vocês saibam derivar uma função dentro da outra. Então, é fundamental vocês saberem a regra da cadeia. Vamos lá, gente. Mais um problema aqui. Exercício 10. Exercício 10. Prove que o logaritmo do que a derivada do logaritmo do cosseno de x é menos a tangente de x. Prove que isso é verdade. Que a derivada do logaritmo do cosseno de x é menos a tangente de x. Vamos provar. Ó, eu vou derivar isso. Eu vou derivar o logaritmo do cosseno de x. Me diga aí, gente, quem é a função mais interna e quem é a função mais externa? Quem seria a f e a g, lá na regra da cadeia? Cosseno de x? Ele é a f ou é a g? AG. É a g. Então, a cosseno é a g, e aí a mais externa é a f. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a derivada, né, é f' vezes, é g' vezes f' aplicada a g. Então, quem é a g'? A g é a função cosseno. Então, vai ser a derivada do cosseno vezes... Alguém abriu o microfone? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Pronto. Então, a g' vai ser a derivada do cosseno. E a f é o logaritmo, né? Então, é a derivada do logaritmo aplicado ao cosseno.
Vamos nós. Quem é a derivada do cosseno? Pelo que a gente viu, a derivada do cosseno é menos o seno de x. Vezes, e quem é a derivada do logaritmo? A derivada do logaritmo de x não é 1 sobre x? Ou seja, não é o inverso de quem está dentro? Então, a derivada do logaritmo do cosseno é 1 sobre o cosseno. Correto, gente? Ficou claro isso daqui? Se a derivada do logaritmo de x, lá pelas regras, é 1 sobre x, então a derivada do logaritmo do cosseno é 1 sobre cosseno. Ou seja, quando você deriva o logaritmo, é sempre 1 sobre aquilo que está dentro dele. Se está dentro o x, é 1 sobre x. Se está dentro o cosseno, é 1 sobre o cosseno. Se quem está dentro é uma empada, é 1 sobre uma empada. Então, suposto que a empada seja diferenciável. Então, a derivada do logaritmo é sempre 1 sobre aquilo que está dentro do logaritmo. Como quem estava dentro do meu logaritmo é um cosseno, fica 1 sobre cosseno. Ok? E aí, agora ficou fácil, né? Menos seno vezes 1 dá menos seno de x, dividido por cosseno de x. E como a gente já viu anteriormente, seno dividido por cosseno dá tangente. Como tem um sinal de negativo aqui na frente, fica menos tangente de x. E aí a gente provou que queria ser provado. A derivada dessa função do logaritmo do cosseno de x é menos a tangente de x. Dúvida, gente? Dúvida, moçada? Alguma pergunta? Tranquilos? Exemplo 11, exercício 11. Se vocês anteriormente sentiam falta de exercício, agora vocês vão criar ranço, né? Porque exercício é o que não falta aqui nas minhas aulas. O Yuri foi meu aluno no primeiro semestre, né, Yuri, quando entrou? Pegou 2 disciplinas comigo. Eu acho que o caderno do Yuri não tinha espaço para outra coisa a não ser matemática básica e matemática discreta, né? A Júlia já fez disciplina comigo, o Carlos Eduardo também. Sabem que falta criar uma lesão por esforço repetitivo, né? Homem, não lembro disso, não, pelo amor de Deus, que acho que ainda dói minha mão. Só de lembrar ainda dói, né? É verdade, mas assim mesmo é bom, porque aí você exercita a mente, dá tudo certo ao final das contas. Aliás, tem que dar, né? Então, prove que, ó, pessoal da física, se o pessoal da matemática não souber, tá perdoado, porque falta física, mas vocês da física não podem, não. Prove que a derivada da energia cinética, da função energia cinética, né, é o momento de inércia. Ai, papai. E aí, físicos? Como é que você prova que a derivada da energia cinética é o momento de inércia? O momento de inércia, muitas vezes conhecido como quantidade de movimento, né? Pronto, vocês não devem estar lembrando do outro, não. Vou dar uma colher de chá aqui para o Yuri, que não é da física. Eu vou dar cada uma das fórmulas para ficar mais fácil. Prova. Vou dar aqui as fórmulas. Quem não lembra, a energia cinética de um corpo é meio de mv quadrado, onde m é a massa, portanto constante, e v é a velocidade. E o momento de inércia, também conhecido como quantidade de movimento, é representado pela letra Q, e é a massa vezes a velocidade, né?
Acho que está altamente claro agora, né, gente? Eu estou pedindo para que você prove que a derivada da energia. Então, vamos pegar a energia e vamos derivar. Quem é a derivada da energia cinética? Meio é constante, portanto, eu repito. Massa é constante, portanto, eu repito. Então, só quem eu vou poder derivar é a energia cinética. Ou, perdão, só quem eu vou poder derivar é a velocidade. Quem é a derivada de v ao quadrado? A derivada de v ao quadrado é 2v. Não é? O 2 passa para frente, né? Então é 2v. Aí o que acontece? Cancela esse 2 de baixo com esse 2 de cima. 1 vezes m vezes v dá mv. E quem é mv? mv é o quê? É a quantidade de movimento. Conclusão, a derivada da energia cinética é a quantidade de movimento. Acabou. Mais difícil pensar no enunciado do que poder fazer. Dúvida, gente? Olhem bem essa bichinha linda. Uma prova de vocês. Prova que a derivada da energia cinética é a quantidade de movimento, o momento de inércia. Você só precisava lembrar dessas fórmulas e derivar a energia cinética, que era a coisa mais fácil do mundo. Meio não se deriva, massa é constante, não se deriva, a derivada de v ao quadrado é 2v, cancela 2 de cima com 2 de baixo, 1 vezes m é m, vezes v é v, dá mv. E mv, pela física, é a quantidade de movimento. Acabou. Simples, fácil, rápido, gostoso e nutritivo. Na versão Whey Protein, que é para a gente fazer logo esse projeto Carnaval 2022 em casa, mais fitness, né? Simples assim. Dúvida? Tranquilidade? Legal, legal, legal. O silêncio de vocês, para mim, é que tá dando tudo certo, então eu fecho os olhos, como diria a música, seguro na mão de Deus e vou. Exercício 12. Seja y igual a x exponencial de x. Prove que y duas linhas mais 2y' mais y é igual a zero. É como se fosse uma equação do segundo grau com derivadas. Né? Porque aqui é duas derivadas, uma derivada, nenhuma derivada, aqui é como se fosse, sei lá, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. E isso, em lugar de dar um número, se existem derivadas no meio, gera como resultado uma função. Então, eu quero que você me prove que isso é verdade. Vamos lá. Isso aqui deve ser a folha 7. Página 7. Para a página 8. Prova. Gente, lá tem assim, né? Ó, y' menos 2y' mais y igual a zero. E ele me dá que a y é x exponencial de x. Então, eu já tenho isso daqui, né? Que foi dado. A y é x exponencial de x. Mas eu preciso de mais duas coisas. Eu preciso saber quem é a y', que fica aqui no meio, e eu preciso saber aqui quem é a y duas linhas. Então, vamos lá. Quem é a y'? Lembra que isso daqui é um produto, né? Como produto, você tem que derivar usando a regra do produto. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Correto? Não é assim que a gente deriva o produto? Derivada da primeira vezes a segunda,
mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de x? A derivada de x é 1. Então, é 1 vezes exponencial de x, mais, aqui, x, vezes, quem é a derivada da exponencial de x? A derivada da exponencial de x é ela mesma. Então, é a exponencial de x. Então, isso daqui vai dar 1 vezes a exponencial de x é a exponencial de x. Mais, e aqui, x, exponencial de x. Ok? Então, essa é a y', a primeira derivada de y. É exponencial de x mais x exponencial de x. Então, aqui é a y', que está bem aqui. Para calcular a y duas linhas, eu vou derivar novamente. Vou derivar isso daqui agora. Ó. Então, quem é a derivada da soma? É a soma das derivadas, né? Então, a segunda derivada aqui vai dar a exponencial de x, derivada, mais a x exponencial de x, derivada. Porque como aqui era uma soma, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, tanto estou derivando isso, como estou derivando isso. Então, vamos lá. Quem é a derivada da exponencial de x? É ela mesma. Exponencial de x. Mais, quem é a derivada disso daqui? De novo, regra do produto, já que é x vezes exponencial de x. Quem é a derivada disso daqui? É a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, não é isso? Então, isso daqui vai dar o quê? Exponencial de x, mais derivada de x é 1. 1 vezes exponencial de x, exponencial de x. Mais x, derivada da exponencial. Então, x vezes, quem é a derivada da exponencial? É ela mesma. Então, vai dar x, exponencial de x. Portanto, exponencial de x mais exponencial de x dá 2 vezes exponencial de x. Mais x, exponencial de x. Tranquilo? Então, essa é a primeira derivada. Ó. A primeira derivada é f de x mais x exponencial de x. Segunda derivada é 2 exponencial de x mais x elevado a x. Mais x exponencial de x. Uma coisa que, se vocês quiserem tentar para se convencer, é o seguinte: continua fazendo derivada. Faz agora a terceira derivada, a y com 3 linhas. Vocês vão encontrar 3 exponencial de x mais x exponencial de x. Quando você faz a quarta derivada, fazendo todas as contas, dá 4 exponencial de x mais x exponencial de x. E aí, de certa forma, você cria um padrão, né? Você quase que cria uma fórmula para uma derivada de qualquer ordem. Na prática, para qualquer ordem de derivada que você buscar, se for ordem 3, o 3 vai aparecer aqui, o resto é tudo igual. Se for ordem 4, o 4 está aqui. Se for ordem 10, o 10 está aqui. E todos os demais vão estar iguais. Então, se você procura a derivada de ordem n dessa função, seria n exponencial de x mais x exponencial de x. Então, é uma função que ela tem um padrão de derivação superior. Com base na observação das primeiras derivadas, você consegue conjecturar e prever o comportamento das derivadas seguintes. Então, se você quiser a derivada de ordem 2021, fica a dica, que eu adoro questões com esse tipo, de derivadas com padrão. Então, se você olha isso daqui, a 2021ª derivada dessa função seria 2021 exponencial de x mais x exponencial de x. Obviamente, você não ia precisar derivar 2021 vezes. Ok? Deu para perceber, gente, aí, esse padrão de repetição do comportamento dessa derivada? Já que a cada nova derivada, o único número que muda é esse daqui da frente, e é justamente a quantidade de derivadas que eu faço sobre ela.
Show. Então, vamos lá. Agora, o que é que ele quer? Ele quer que eu prove que isso daqui é verdade, ó. Ele quer que eu prove que realmente y duas linhas menos 2y' mais y dá zero no final das contas. Então, bora nós. Tem que provar que isso é zero. Então, y duas linhas menos 2y' mais y. Quem é o y duas linhas que eu encontrei? O y duas linhas, pelo que eu calculei, é 2 exponencial de x mais x exponencial de x. Isso que eu encontrei como sendo y duas linhas. Menos 2, abro parênteses. Quem é o y' que eu calculei lá na primeira etapa? O y', que é o que eu calculei, é o exponencial de x mais x exponencial de x. Então, isso daqui é a exponencial de x mais x exponencial de x. Mais y. E y foi a função que foi me dada lá do começo, né? Que é justamente a x exponencial de x, que foi dada lá no começo. Agora eu tenho que calcular isso daqui e pedir a Deus que realmente dê zero. Que é o que a questão sugere que dê. Porque se não der, das duas, uma. Ou a questão está errada, o que é muito difícil, ou você errou em alguma coisa, e aí não faz a menor ideia de onde foi, e vai ter que olhar do começo. Mas como Deus é bom o tempo todo, vamos na fé. 2 exponencial de x, isso daqui, mais x exponencial de x. Esse menos 2 que está fora multiplica quem está dentro. Então, 2 vezes exponencial de x dá menos 2 exponencial de x. Esse menos 2 está fora, também multiplica aqui quem está dentro. Então, é menos 2x exponencial de x. Né? Já fiz a distributiva, o menos 2 que está fora multiplicou quem está dentro. Mais esse último termo do final, mais x exponencial de x. Será que isso vai dar zero? Vamos lá. 2 exponencial de x positivo, menos 2 exponencial de x negativo. Cancela, não cancela? X exponencial de x com x exponencial de x dá 2x exponencial de x, porque ambos são positivos. Então, x exponencial de x exponencial de x dá 2x exponencial de x. Com esse menos 2x exponencial de x, isso dá zero. Porque todo mundo se cancelou no final das contas. Conclusão, o lado esquerdo, inicial, que é o y duas linhas menos 2y' mais y, deu zero. Que era o que a questão queria que você provasse. Então, fica provado que, de fato, se a função é dada daquele jeito, se a y é x exponencial de x, então ela satisfaz essa, sei lá, equação do segundo grau de derivadas. Y duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero. Isso daqui é que eu chamo de EDO. Equação diferencial ordinária. Equação porque tem um sinal de igual, diferencial porque envolve derivadas, e ordinária porque quem criou foi o compadre Washington. Não, claro que não, né? Ela é chamada de ordinária porque só existe uma variável no problema, que é a variável x. Se tivesse mais de uma variável, ela seria chamada EDP, equação diferencial parcial. Mas como ela tem uma única variável, que é a variável x, que é de onde eu aplico a derivação, ela é chamada de EDO, equação diferencial ordinária. Equação pela igualdade, diferencial pelas derivadas, ordinária pela presença de uma única derivada. Dúvida, gente? Segunda chamada. Dúvida, gente? Tudo tranquilo? Bom, então acho que por hoje tá bom, né? Já são 5h05. Eu acho que para um aquecimento a gente fez quantos exercícios? Para ver se eu amoleci? Foram 12 só, né? Foram 12. Então tá bom. Acho que por hoje estamos satisfeitos. Amanhã a gente se encontra aí no mesmo horário e dá prosseguimento à revisão de derivados. Nessa primeira semana é basicamente uma revisão, ou seja, a gente vai ficar fazendo questão, e a partir dos exercícios, recuperando os conceitos que a gente vai precisar durante o restante do curso,
E aí, na semana que vem, a gente vai começar a atacar mais fortemente o capítulo 9, falando sobre máximos e mínimos, taxas de variação e outras coisinhas a mais, ok? Vou já tirar foto dessas folhas, transformar em PDF e postar tanto lá no grupo do WhatsApp de vocês, como no Class, tá bom? Para que ninguém perca nada e possa ficar só atento às aulas. Então, pessoal, muito prazer novamente, foi um prazer, e a gente se encontra amanhã. Até mais.